Tranquilo, professor. Beleza. Turma, eu perguntei aqui para o Giovanni e para a Giovana se eu estou correndo muito. Então, Tati, Guilherme, Luiz, Lara, estou correndo muito? Estou indo muito rápido? Não, professor, para mim tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Então, tá bom. Olha lá. Agora nós estamos em 2, 4, 6. Falta a aluna nova, o Igor, né, que vocês falaram. Então, não apareceu de novo, não sei o que houve, se ele vai continuar ou não. Vamos lá. Então, vamos dividir aqui com vocês novamente a nossa tela. E a gente falou da precificação, certo? Precificação. Só, turma, lembrem-se, eu não vou aqui, nessa primeira aula, achar que vocês vão aprender tudo da precificação. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia, ok? O que acontece para a gente compor o preço? Espera aí, turma, eu vou parar aqui, porque a Pamela pediu para entrar e eu não consegui ali no share. Agora ela já está chegando. Então, vamos lá. Para a gente ter uma ideia de tudo aquilo que a gente conversou, tá? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, professor. Beleza. Sim. Ok, vou estar sempre perguntando, porque como eu não vejo o rostinho de vocês, né, aquilo que eu falei, às vezes parece que eu estou falando sozinho. Então, olha só, independente da pizzaria, mas a pizzaria talvez seja o caso mais simples para a gente poder enxergar esse processo, tá? Mas eu poderia ser uma padaria, um açougue, tudo em que a gente tivesse uma produção. Produção, lembre-se disso, produzir é fazer alguma coisa. Pode ser um produto físico palpável, mas pode ser um serviço, né? Um encanador, um eletricista, um dentista, um médico. Tudo isso é gestão da produção. Lembre-se que quando a gente fala produção, é produzir. Produzir algo palpável ou não, tá? Um produto ou um serviço, ok? Serve da mesma forma. Como é que eu chego ao preço? Certo? Como é que eu chego ao preço? Preço é igual custo mais lucro. Ok? Custo mais lucro, que é o preço. Certo? E o que é o preço? Preço vamos supor assim, é o valor escrito que está lá, por exemplo, no menu da pizzaria. Então, eu pago R$ 27,50 numa pizza. Está lá escrito, R$ 27,50. Para aquelas pessoas que fizeram essa precificação, elas colocaram custo mais lucro, ok? Entendo eu que colocaram. Porque, de repente, essa pessoa, que nem a Lara falou, eu fui pesquisar e o preço menor era 28 e eu quis colocar 27,50. Imagine eu colocar um preço com base na concorrência. Cara, vai pagar meu custo mais meu lucro? Não sei. Então, eu tenho que fazer esse exercício de precificação. E o que é o preço? Olha só, preço ele é igual também, além daquilo que eu coloquei de custo e de lucro, ao valor que o cliente está disposto a pagar. Então, olha só, eu estou aqui num bairro, né, vamos supor assim, eu estou num bairro de classe média-baixa. Aí eu venho aqui no meu bairro de classe média-baixa e coloco só ingrediente top, em que o custo da minha pizza vai sair por 50 a 60 reais. Custo. Aí eu vou vender por que valor? Aí alguém falou assim, né? Deixa eu ver se eu lembro quem foi que falou. Acho que foi a Tati, que falou, professor, eu coloco 3 valores em cima. Foi você, Tati, que comentou? Foi. Uhum. Foi, né? Como é que eu chego nesses 3? Já vamos chegar lá. Mas antes disso, eu preciso saber, será que o cliente está disposto a pagar? Então, por exemplo, se o cliente não estiver disposto a pagar, imagine num custo de 30, eu colocar 3 vezes, num custo de 50, eu colocar 3 vezes mais. 3 vezes 5, 15, vai dar 150 reais. A minha clientela, ou seja, o meu bairro, né, que é de classe média baixa, vai estar disposto a pagar esse valor? Provavelmente não.
Porque é aquilo que eu falei para vocês, eu estou aqui na Aparecida e pago R$ 27,50 numa pizza que eu acho boa, me satisfaz em termos de preço, né, e de sabor. Então, isso aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Então, aonde eu tenho que ir? Então, eu tenho que detalhar esse custo. Como é que eu detalho esse custo, turma? Eu tenho que conhecer meu custo fixo e o meu custo variável. Olha só. Aí, turma, vamos pegar nesse detalhe. O que é custo fixo? O que é custo fixo? Talvez o Nardi, porque eu acho que ele vai falar um pouco de preço, ele vai falar um pouco mais, tá? Eu vou falar mais de operação, mas eu também gostaria de passar para vocês. O que é o custo fixo? Então, por exemplo, o custo fixo é todo aquele custo que eu tenho independente de vender alguma coisa ou não vender. Deu para entender? Custo fixo é tudo aquilo que eu pago, independente de vender ou não vender. Então, por exemplo, eu aluguei uma portinha de 2, um pouquinho mais, vai, de 3 metros por 10, tá? Para fazer uma pizzaria. Só vou fazer delivery. E aquela portinha de 3 por 10 me custa R$ 1.000 de aluguel. Turma, se eu vender 1.000 pizzas ou vender 0 pizzas, eu vou pagar R$ 1.000 de aluguel? Vou. Então, isso é custo fixo. Se eu pago de energia o custo mínimo, independente de abrir a porta ou não, R$ 100. Custo de água, R$ 50. Eu vou somando todos esses custos, independente de vender pizza ou não, eu vou ter que pagar. Então, vamos supor que de custo fixo eu tenho R$ 2.000. Meu custo, no custo fixo eu tenho R$ 2.000. Tudo aquilo que eu vendendo ou não vendendo pizza, eu tenho que pagar. Ah, e o pizzaiolo? O pizzaiolo, turma, e agora? Além do custo fixo, eu ponho o pizzaiolo. O pizzaiolo é custo fixo ou custo variável? Se ele é empregado e ele vai lá todo dia, ele é custo fixo. Então, eu tenho que colocar o salário dele aqui como custo fixo. Ah, eu tenho contador, eu tenho... Nossa, aí se eu for falar de empresa aberta, é complicadíssimo. Vamos supor que eu combinei com o meu pizzaiolo que ele vai ganhar 10% de cada pizza que eu fizer. Então, ele passa a ser meu custo variável. E eu vou chamá-lo só no horário em que eu for fazer pizza. Então, minha pizzaria é das 18 às 22, 4 horas por dia. E aí ele vai ganhar conforme a pizza vai sendo feita e entregue. E aí, então, eu tenho um custo fixo de 2.000 para quem não pensou no custo fixo, ou, professor, eu vou fazer na minha casa, porque eu não tenho custo fixo. Quem falou que não? E a cada vez que você for fazer a massa, for pôr no forno, tudo isso é custo fixo. Então, às vezes, a gente acha que não é custo fixo, mas é, né? Então, você tem que pensar onde que você vai fazer. Tá? Isso é para ter uma ideia hoje. Tá? E o que é o custo variável? O custo variável é todo aquele custo que entra quando eu vendo uma mercadoria. Então, se eu não vendi nenhuma pizza, eu também não gastei nada para fazer pizza, porque eu não fiz pizza, então eu não tive custo variável. Mas eu comecei a vender uma pizza, 2 pizzas, 3 pizzas. Então eu vou precisar de mais farinha, de mais ingredientes para fazer a massa e mais ingredientes para pôr na pizza, mais embalagem, mais motoqueiro. Tudo isso eu começo a pensar no meu custo variável. Ok? Então vamos pensar nessa fase da precificação. Como é que eu faço isso? Vamos pensar agora que eu estou fazendo dentro da minha casa e eu falei, né? Eu vou fazer no forno da minha mãe, eu uso o gás dela, não sei o quê, e coloquei como custo fixo 0. Mas o meu custo variável, vamos supor, olha só, meu custo variável é de R$ 10 por pizza. Lembra que eu falei para vocês? Eu gastei R$ 120 e com esses R$ 120 eu consigo fazer 10 pizzas de mussarela. Aí meu custo variável é de R$ 10. Tá? O custo variável, incluindo vamos supor, né, que eu usei o forno da minha mãe, fiz a pizza e agora vou vender. Por quanto eu vendo? Então, se o meu custo é R$ 10, por quanto eu vendo? Né? Isso eu estou dando um exemplo, hein? Eu tenho que ter o lucro. E o que é o lucro? É o retorno de capital. E o que é o retorno de capital? Caramba, para eu comprar, para fazer as 10 primeiras pizzas, eu gastei R$ 120. Eu não tenho que ter esse retorno? Tenho.
Eu tenho que cobrir esse retorno. Para cada vez que eu fizer a pizza, eu tenho que cobrir, né? E se eu peguei emprestado? Eu vou pagar juros, né? Por exemplo, eu peguei no banco, não tinha dinheiro. Então, mais os investimentos, ou seja, o que é investimento? É aquilo que eu preciso investir. Poxa, professor, eu comecei fazendo pizza na casa da minha mãe, mas eu quero ter minha pizzaria. Então, qual é o investimento? Eu tenho que guardar um dinheirinho para comprar um forno, certo? Para comprar um computador, para alugar um negócio. E de lucro efetivo para ter na minha mão, gira em torno de 8% a 14%. Quanto dá isso tudo, pessoal? A Tatiane falou em 3 vezes, mas eu vou dar uma dica para vocês. Uma dica para vocês. Normalmente, para eu ter tudo isso dentro, pagar meu custo fixo, pagar meu custo variável, ter retorno de capital, ter investimento e mais entre 8% a 14% de retorno, eu jogo em 2,4. Ok, Tati? 2,4. Não 3. Não, 3, ele vai dar um valor que provavelmente o meu cliente não vai estar disposto a pagar. Com 2,4 de valor, ou seja, se meu custo é de 10 e eu colocar 2,4, 10 vezes 2,4 vai dar 24. Então, se meu custo é 10, eu posso vender a 24, que vai dar um retorno bom. Eu pago meu custo fixo, pago meu custo variável e tenho meu lucro. Ah, mas eu posso colocar mais? Pode, desde que o seu cliente esteja disposto a pagar. Se ele começar a falar que está muito barato, às vezes muito barato, as pessoas não compram da gente, porque acham que é falta de qualidade. Barato no Brasil tem essa circunstância de achar que é falta de qualidade. Aí você coloca 26, 27, vai testando o seu cliente para saber qual é o limite. E aí, lógico, quando eu tenho um retorno de capital maior, um investimento maior, eu posso melhorar meu processo. Eu posso melhorar a minha... Deixa eu voltar aqui. Eu posso melhorar a minha eficiência e posso ter melhores resultados. Tudo isso vai depender do meu feedback. Olha só, na minha pizza a 24 eu não vendi porque o pessoal enxergava péssima qualidade. Passei a vender 28, comecei a vender. Olha só que diferença. O povo é estranho, né? Mas é isso mesmo. Quanto menor o valor, ele desassocia da qualidade. Acha que você colocou uma matéria-prima ruim, alguma coisa desse tipo. Galera, já chegamos aqui no preço fixo. Como já são 20 horas e 39 minutos, eu acho que a gente chegou no limite. Alguma pergunta? Alguma pergunta por hoje? Tranquilo? Uma outra coisa Que aqui. bom, professor. Boa, né? Que bom, que bom. Pamela, não fez cara de interrogação. Muito bem, Pamela. Acho que você está acompanhando. Você conseguiu acompanhar, né? Sim, consegui. Muito bom. Então, olha só, a nossa disciplina de hoje, de quinta-feira, chama-se Gestão da Produção e Abastecimento. A gente vai falar de abastecimento um pouco mais na frente, depois que a gente falar bem da gestão da produção. E eu coloquei como exemplo, eu gosto de usar como exemplo a pizzaria, que é algo bem simples da gente associar ao nosso dia a dia. Uma coisa que eu vou falar para vocês, o professor Denilson pediu para trocar um horário. Então, o nosso horário de quarta-feira, que era o segundo horário de quarta-feira, mudou para o segundo horário de sexta. E o Denilson, que era no segundo horário de sexta, passou para o segundo horário de quarta-feira, ok? Então, nossas aulas serão segunda, quinta e sexta. Beleza? Ok, turma. Gratidão aí pela presença, pela participação. Parabéns pelo que vocês fizeram nesse trabalho. Foi muito bom, demonstrou que vocês têm essa competência da pesquisa. O que vocês não têm é a competência da precificação, mas vocês certamente vão chegar na competência da precificação. E, Tatiane, eu percebi que você está com entusiasmo aí, não está? Hein? É porque eu gosto desse tipo de coisa pelo fato que a minha mãe e minha irmã fazem doces para vender para fora. Então eu fico pensando no quanto de lucro tem que ter e quantas vezes teria que ser a mais para ter lucro. Olha Só só. que no meu caso eu só tô com uma dúvida. Nas coisas que eu e o Vitor a gente fez, eu coloquei aqui a gente colocou em torno de 300 gramas para fazer uma pizza, né? 300 gramas de farinha. Eu só não consigo fazer a fórmula para saber quanto que dá, vamos dizer, cada grama, para mim saber de 1 quilo, que assim, eu coloquei 1 quilo de farinha,
é em torno de 3,40. Sim. Para fazer uma massa, eu uso 300 gramas. Eu queria saber quanto daria essas 300 gramas. É só esse meu cálculo que eu estou meio que na dúvida de como fazer. 1 quilo de farinha tem 1.000 gramas. 1.000 gramas. Se 3,40 custa 1.000 gramas, quanto custa 300 gramas? Regrinha de 3, Tati. Uhum. Isso, a regra de 3 é básico para nós em qualquer lugar. Para custear, então, é regra de 3. Mas nesse caso, 300 gramas de farinha, mais ovo, mais óleo, mais sal, mais açúcar, vai dar muito mais do que 300 gramas. Então, em média, você usa 200... Não, eu estou fazendo por produto. Tipo, uma massa da pizza vai 300 gramas de farinha, vai 15 gramas de fermento. Eu estou fazendo na base de uma massa só. Ok, regra de 3 para tudo. Regra de 3 para tudo. Então, 1 quilo é igual 1.000 gramas. Então, 1.000 gramas custa 3,40. Quanto custa 300 gramas? Regrinha de 3. Você vai chegar lá. Tati, se você precisar de ajuda em alguma coisa para sua mãe e para sua irmã, pode contar comigo, tá? Me faz as perguntas que eu te mando no privado, tá? Sem problema nenhum. Obrigada. Só para quem... não, vocês não estavam comigo, mas no novembro de 19, desculpa, no segundo semestre de 19, a gente fez um exercício que, se a gente tivesse colocado em prática com a pandemia em 20, a gente hoje estaria muito bem, viu? A gente não pôs. A gente ia fazer um delivery, né? Delivery tipo um iFood, a gente chamar de iFruit, a entrega de frutas, né? Frutas, legumes e verduras. E a gente ia começar um negócio no final de 19 que ia emplacar com entrega em 2020 com a pandemia. A gente não fez. De repente, a gente às vezes tem a ideia, não põe ela no papel e executa, a gente só fica com a ideia. E a ideia não vale nada, tá? Então, isso é uma dica para vocês. Se vocês tiverem uma ideia, ponha no papel, vamos atrás, vamos pesquisar custo, valor, cliente, para saber se pode colocar isso e executar. Ok? Gratidão novamente. Até quinta-feira, se Deus quiser. Boa noite para vocês. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite. Falou, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Uhum.